Confirmo que é a percepção de muita gente, inclusive confirmo muitos comentários que eu fazia desde o início do ano de que a anistia não é um clamor das ruas. Anistia! Anistia! Alguém está falando, meu Deus, o Braga Neto precisa ser anistiado, meu Deus, a tornozeleira do Mauro Cid. Não está na pauta dos dias. Foi assim no período colonial, com os reboabas, com os mascates, na insurreição pernambucana, sempre houve. Foi assim no período regencial, foi assim no Segundo Império. A oposição sai do dia a dia do brasileiro e entra nesse mundo bolsonarista que acha que a anistia é o tema do país e não é. Porque não tem nenhum lugar mais importante no mundo para estar, um brasileiro hoje. Sou um cara conservador, mas se tivesse pessoal da esquerda preso por causa dessa bagunça aí, eu ia falar que tem que soltar também. Só escreveu lá porque perdeu o Mané, então isso não é motivo para prender 14 anos uma mãe de família que está 3 anos sem ver os filhos dela. Se um batom pode derrubar uma democracia, então não é democracia, é uma maquiagem de democracia. Então não é que não conhece, é porque é indiferente mesmo, não quer, não é indiferente não quer anistia, não vê isso como uma prioridade do país. Well, who are you gonna believe, me or your own eyes? Uma multidão de cerca de 700 mil pessoas se reuniu na Avenida Paulista nesse domingo, dia 6, com o mesmo pedido: anistia aos presos e condenados pelas manifestações do 8 de janeiro. No chão, pessoas exibiram batons, um objeto que se tornou símbolo pela causa, em alusão à cabeleireira Débora dos Santos, responsável por escrever "Perdeu Mané" na estátua feia em frente ao Soviético Tribunal Federal. No palco, o ex mais amado do Brasil, Jair Bolsonaro, e outros políticos enfatizaram o coro por indulto àqueles que protestaram nas ruas há mais de 2 anos. Programado para acontecer a partir das 14 horas, o ato do domingo começou a lotar a Paulista ainda pela manhã. Falta uma hora para começar o evento, que vai ser às 2 horas. E olha como que tá a Paulista, faltando 1 hora para começar. Olha isso aqui! Falta 1 hora ainda, galera, olha isso! Agora vamos lá pro outro lado. Olha isso aqui, falta 1 hora, pro lado de cá. 1 hora, olha isso aqui. Dessa vez, as bandeiras do Brasil e camisetas verde e amarelas dividiram o protagonismo com batons. Mulheres e homens se uniram para exibir aquilo que, no voto para condenar Débora a 14 anos de prisão, o ministro Alexandre Uglandi, do STF, definiu como substância inflamável. Claro, esquerdistas começaram a chorar lágrimas de sangue e os pesquisadores da USP, vendo o tamanho da manifestação, a princípio simularam uma contusão e disseram que não ia dar para fazer a contagem. USP diz que não irá divulgar dados sobre quantidade de manifestantes devido a problemas técnicos. É verdade esse bilhete.
E quando o negócio começou foi uma loucura. Bolsonaro chegando causou mais histeria do que a Taylor Swift. Sim, o Bolso Swift é real. O que é que o Barroso Esper tinha dito mesmo que tinha derrotado? Já não me recordo. A Paulista ficou cheia de um jeito impressionante. Que respeite a família, que honre as crianças em sala de aula, que afaste de vez. Democracia brasileira, onde 80% são golpistas e 20% os democratas. Minha opinião é que perderam o timing. Demoraram para prender o homem. E ele tomou as ruas novamente. E o palanque também estava lotado. Mais de 100 autoridades estiveram no palanque com Bolsonaro. A turma de autoridades contou com governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Entre os governadores estavam Zema, de Minas Gerais, Caiado, de Goiás, Ratinho Júnior, do Paraná e Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que lembrou que quem tem que ser preso de verdade está solto. Por que a inflação está tão cara? Por que vocês estão pagando caro no ovo? Por que vocês estão pagando caro no feijão? Por que vocês estão pagando caro no arroz? E se está tudo caro, volta Bolsonaro! E eu vou falar para vocês, eu quero prisão sim. Eu quero prisão para assaltante. Eu quero prisão para quem rouba celular. Eu quero prisão para quem invade terra. Para quem invade propriedade privada. Eu quero prisão, sim, para o corrupto. Entre os senadores, uma surpresa. Sérgio Moro. Na Avenida Paulista, está na hora dos manifestantes do 8 de janeiro irem para casa. É pela Débora, é pela Fátima, é pelo Jorginho, é pelo Júlio e tantos outros. Moro já percebeu que Bolsonaro é o único líder da direita no Brasil e seu apoio é a única chance de se eleger governador do Paraná. Entre os deputados, claro, não dá para deixar de citar o Nicolas. O menino de ouro fez um discurso corajoso e brutal contra Xandemar. Ditadores de toga, principalmente como Alexandre de Moraes, se utilizou do dia 8 para nos amedrontar, se lascou. Olha a gente aqui, essa é a resposta para você, seu covarde. E digo mais, fizeram de tudo para poder massacrar a maior liderança política desse país, que é Bolsonaro. Digo novamente, se lascou! Para o debochado do ministro Barroso, que falou perdeu o mané. Primeiro, isso é uma fala de bandido quando vai roubar alguém. O que você está querendo dizer com isso, Barroso? Que as eleições de 2022 nós somos assaltados? É isso que você quer dizer? Porque eles têm a toga
mas nós temos o povo. Eles têm a caneta, mas nós temos a voz. Eles mentem no escuro, mas a verdade é a luz. O Brasil sangra, mas não se ajoelha. O Brasil chora, mas não se cala. Enquanto houver povo, haverá esperança. Enquanto houver Bolsonaro, haverá esperança. Enquanto houver brasileiro, haverá esperança. Enquanto houver Brasil, haverá liberdade, porque o Brasil é nosso. Brabo demais. Não tem pra ninguém. Falou a real sem medo e nesse momento o Chandelle já deve estar pensando em como deixar o Nicolas inelegível. E o Barroso Esper? Dizem que desmaiou ao ouvir esse discurso e precisou de sais aromáticos importados de Mônaco para acordar. E por falar em elegância, Michele Bolsonaro mostrou um batom para homenagear a cabeleireira Débora dos Santos. Ela falou sobre a moça do batom também. Já era para nossa querida Débora estar quites com a justiça. Porque se um pichador, um grafiteiro, ele pode cumprir sua pena até de 3 meses em liberdade, porque tanta maldade e crueldade com essa mulher. Foram apagadas as marcas do monumento, mas as marcas profundas causadas na vida dessa mulher, da sua família e de todas as mães, de todos os homens que estão presos injustamente, essas marcas não serão apagadas. E lembrou de Eduardo Bolsonaro, exilado nos Estados Unidos. Vem aqui, abracem o seu pai. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! O pessoal da janela, anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia humanitária! Anistia já! Aqui estão os 3 meninos do meu marido. Faltando um. Faltando o Eduardo. Faltando o nosso Duda, que está longe, que está renunciando à sua vida, a vida dos seus filhos pequenininhos que estavam na escola. E nós que somos pais, nós sabemos o quanto isso é importante. Duda está nos Estados Unidos, separado, porque está lá sendo o nosso porta-voz, porque está lá mandando a mensagem para o mundo da injustiça que nós estamos passando no Brasil. Vamos mandar uma mensagem para o Eduardo. Força, Eduardo! Mais forte! Repara no detalhe dessa imagem. Carlos Bolsonaro e Michele juntos. Sim, coisa linda de ver. Queridos, a anistia, colega aí da faixinha do Lula, só mandar um recado para você. A anistia, ela faz parte da história do Brasil desde 1800. E graças a essa anistia, muitos dos seus representantes estão no poder. Ao final do discurso da Michele, não tinha um só marmanjo na Paulista com os olhos secos. Vamos mandar uma mensagem pro Eduardo! Força, Eduardo!
Obrigada, Duda! Obrigada, Heloísa! A nossa GG, o nosso Jair Henrique! Que Deus abençoe vocês! Meus amados, eu amo vocês! Deus abençoe! O discurso final de Bolsonaro foi muito forte. Quem condena uma mãe de 2 filhos, a uma pena tão absurda por um crime que ela não cometeu. Sou um psicopata para falar que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa armada de golpe militar. Eu sempre peço a Deus força para resistir, sabedoria para decidir. Nós temos como sair dessa. O ano que vem, o TSE terá um perfil completamente de isenção. E podemos voltar a confiar nas eleições do ano que vem. Na verdade, eles não querem a mim, Jair Bolsonaro. Eles querem a vocês. Eu estou no caminho deles. Se acham que eu vou desistir, que eu vou fugir, estão enganados. E teve uma parte que viralizou, quando ele arranhou um inglês para mandar uma mensagem ao mundo. Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha! Há relatos de que a Janja ficou com inveja porque ele imitou o Joel Santana melhor do que ela. Take action to end poverty now and to combat climate change. Mas com sotaque ou sem, a mensagem de Bolsonaro ganhou o mundo e os gringos começaram a se perguntar: que tipo de país prende vendedores de pipoca por golpe de Estado? A repercussão nacional e internacional da manifestação fez o desespero bater na turminha do regime supremo PT e eles se mexeram. Primeiro soltaram uma pesquisa da Quest dizendo que a maioria dos brasileiros é contra a anistia, coincidentemente no dia da manifestação pró-anistia. Quest, maioria dos brasileiros é contra a anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Depois forçaram os pesquisadores da USP a passarem vergonha em público. Eles voltaram atrás em sua decisão de se esconder num buraco e mentiram a pedido do regime. Disseram que na manifestação havia apenas 44 mil pessoas. O ato de Jair Bolsonaro por anistia reúne 44.800 pessoas na Avenida Paulista. Aponta monitor da USP. É verdade esse bilhete. Foram os alunos ou os professores que calcularam isso? Tanto faz, petista só sabe contar até 10 mesmo. Mano, os caras querem brigar com as imagens. Anistia! Anistia! Deus abençoe a todos! Não. A manchete da velha imprensa deveria ser: manifestação pró-anistia teve 11 vezes mais gente do que a contra-anistia. Mas eles preferem divulgar que teve 44 mil pessoas, número totalmente mentiroso. E aí, para dar sustância à mentira, acionaram os lambitogas da Globo News. Segundo um cálculo da Universidade de São Paulo, 44.900 pessoas participaram da manifestação de hoje na Avenida Paulista.
Agora, ontem, na Avenida Paulista, foram 45 mil pessoas que se reuniram, o dobro de Copacabana. Mas, por outro lado, Bolsonaro chegou a falar em 1 milhão, depois reduziu para 500 mil, então, bem menos do que ele havia prometido antes. Mas, realmente, agora foi o dobro de Copacabana. Isso já é algo que você pode garantir ali, que é em relação ao poder de Bolsonaro de aglutinar pessoas em favor das suas teses. Não consegue mais reunir, por enquanto, neste momento, tantas pessoas quanto ele reunia. Um dos motivos, Isa, Leilani, é que essa questão do projeto da anistia não é algo que é a agenda do país nesse momento. Ah, tá. Quer dizer, então, que se pegar todos da manifestação, cabem no estádio do Maracanã e ainda sobram uns 30 mil lugares? Me engana que eu gosto. É óbvio que tinha no mínimo 500 mil pessoas lá. Quem conhece a Avenida Paulista sabe. Mas o Valdo Cruz Credo não pode falar a verdade. Dá para notar o medo ali. As imagens estão gravadas. Vamos comparar com a próxima parada gay na Paulista, que a Globo sempre diz ter 3 milhões de pessoas. Good morning. Morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Mas os jornalistas da Globo esqueceram de um detalhe importantíssimo. A presença de 7 governadores mais importantes de estados da federação. O respaldo para o projeto da anistia é gigantesco. E não esqueça, em 2026 a direita vem ainda mais forte do que na eleição de prefeito. Mas uma hora a ficha caiu e alguns funcionários do órgão de propaganda do regime sentiram e acabaram admitindo que o lado direito da força impressionou ontem. Sente a tristeza do ex-sequestrador comunista anistiado Fernando Asneira, Gabeira. Você pode dizer que é uma observação correta de que os atos têm menos gente do que tiveram no passado. Mas, por outro lado, você pode dizer também que o Bolsonaro ainda é uma força política capaz de atrair mais gente do que qualquer outra no Brasil para as ruas. Tá? Dificilmente alguma força política hoje consegue atrair tanta gente. Por isso é que havia 7 governadores, dos quais 4 interessados na campanha presidencial, e havia também 15 senadores. Eu pude acompanhar o ato através de algumas emissões ao vivo e percebi que havia também muitos senadores. Ô, dor no coração! Até o Gabeira sabe que não foram só 44 mil pessoas lá. Quanto mais jornalista bate, mais Bolsonaro atrai. Quanto mais Xandildo persegue, mais ele ganha apoio. Impressionante os jornalistas da Globo ainda não terem se tocado disso. Vocês são muito burros mesmo. A jornalista e assistente de palco do Lula, Andréia Sagui, também estava tristinha. Fizeram, eles têm feito, é testar se essa pauta da anistia ela teria adesão, seja no Congresso, seja nas ruas. O que a gente tem acompanhado é que a gente está falando aqui e a gente sempre reforça. O poder de mobilização hoje de rua está nas mãos da direita. Então, eles usam como gancho o tema da anistia. Vamos combinar de se encontrar? Vamos. Qual que é a pauta de hoje? A pauta da anistia partiu, vamos. Mas a gente acho que dá para concordar que não é de desprezar você arrastar 44 mil pessoas para as ruas, seja para discutir o que for, vindo desse poder de mobilização da direita. Chá de maracujá ou cardenal para todos da Globo News. Eles estão meio perdidos, igual formiga sem antena. Imagina essa moça chegando em casa, pé da vida por não conseguir os efeitos na população que seu trabalho deveria causar. O marido é quem sofre. Bem feito. No final, os gritos por anistia da multidão na Paulista foram ouvidos por todo mundo e causaram gritos de ódio dentro do STF e de desespero na Globo. Bolsonaro arrasta multidões, a anistia é uma pauta real do povo e a esquerda, depois da negação e da raiva, agora entrou na fase da depressão. Entenda como isso é bom. O feijão caiu, o povo come, o povo é terra, o povo bebe, porque agora é Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula!
Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.